Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva para que você tenha acesso a conteúdos sobre estudos, qualidade de vida na pós-graduação, saúde mental na graduação e na pós-graduação sempre. Ative as notificações para ter acesso a esses vídeos em primeira mão. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como ser um estudante, uma estudante nota 10 em tempos de aula remota. Esse vídeo está saindo um pouquinho tarde, mas creio que seja importante. Depois de aí quase 1 ano e meio em aulas remotas, aprendemos muitas coisas quanto a esse novo ambiente de aula e creio eu, fazendo um diagnóstico, que permaneceremos mais um tempo, ou em aulas remotas ou em ensino híbrido. Isso para graduação e pós-graduação. Educação básica tem uma outra dinâmica e segue de outra maneira. Então, eu fiz aí uns apontamentos, com base naquilo que eu venho acompanhando das turmas que eu leciono, nos feedbacks que eu recebo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E também gostaria de fazer já de antemão essa justificativa de que as sugestões que eu dou nesse vídeo, elas são apenas sugestões, não devem ser encaradas como uma receita de bolo. Cada contexto é um contexto, mas a ideia é poder te ajudar com essas sugestões para que você não prejudique a sua aprendizagem numa aula de ambiente remoto. Então, a gente sabe que as aulas remotas, elas estar em contato na frente de um notebook, de um computador. E estar na frente de um computador, nós sabemos que concorre aí com várias outras coisas no momento da aula. Então, por isso que eu fiz esse roteiro, me baseei em alguns escritos que eu andei lendo por aí, para poder dar essas informações também. Então, o primeiro item aí, eu vou começar do mais básico e daí a gente vai aprofundando, seria o local, Então, escolha um ambiente com boa internet, um ambiente em que você não concorra com outros estímulos. O que eu quero dizer por isso, Um ambiente calmo, tranquilo, Na medida do possível, claro, Aquilo que eu te falei. São sugestões, cada um sabe da sua realidade, mas tendo a possibilidade, escolha um ambiente tranquilo para realizar a sua aula, Então, ambiente que não tenha tanto barulho, que ninguém vai te atrapalhar, que a conexão de internet esteja boa. Pegando esse gancho também, combine com as pessoas que moram com você para elas não ficarem acessando sites pesados, porque com certeza isso poderá dar interferência na sua internet. Outro aspecto é a questão da ergonomia. Busque adaptar uma mesa, uma cadeira confortável para que você consiga prestar atenção na aula. A gente sabe que parte da atenção, ela não estar concentrada na aula, vem de você não estar em condições ergonômicas adequadas para fazer essa disciplina. Nada, por exemplo, uma aula de mestrado, doutorado, são 3 horas de aula. Uma aula de graduação, 1h40, com intervalo 1h40. Então, é importante que você tenha uma cadeira confortável para não prejudicar sua coluna, uma mesa na altura adequada para que você possa aí, dentro do possível, ter um bom acompanhamento da sua aula. Agora, o segundo ponto é quando você já estiver em sala de aula, a dinâmica da aula. Então, isso é algo que eu vejo que, por exemplo, meus estudantes, minhas estudantes se esforçam muito, que é quando você entrou em sala de aula em ambiente remoto, mantenha o seu microfone desligado, a não ser que você vá falar. Deixar o microfone aberto é você provocar um ruído, isso vai atrapalhar na argumentação do seu professor, da sua professora na linha argumentativa, porque é um estímulo concorrente à fala dessa pessoa diretamente nos ouvidos dela. E também
busque manter a sua câmera aberta, né? Se você tem boa conexão na internet, tem webcam, tem câmera, tem esse recurso, deixe a sua câmera aberta, né? Porque você está humanizando as suas relações e também tem um nível individual, um nível pessoal. A chance de você não concorrer com outras coisas que estão dentro da sua casa ou até mesmo outros sites de internet, tudo é muito maior. Nós somos seres humanos, nós precisamos de contato, nós precisamos ler as mensagens que o nosso corpo, o nosso olhar passa. Então, quando você abre a câmera, você automaticamente se autorregula para prestar atenção naquela aula. Então, busque abrir a câmera. Ah, Catarina, mas eu não estou arrumado para abrir a câmera. Ah, Catarina, não arrumei meu quarto. Mais um motivo para você abrir a câmera. Isso te ajudará, inclusive, a ter uma rotina dentro da pandemia, né? E o mais importante, né, uma coisa que eu sei, tanto na minha consultoria de psicologia escolar, quanto nos atendimentos clínicos que eu faço, é que o que salvou muita gente, ou parte dessa prevenção da pessoa não adoecer na pandemia, foi o fato dela se autorregular, né? Dela conseguir arrumar o ambiente em que ela estava, dela conseguir se arrumar, né? Não estamos dizendo aí para você se arrumar como se você fosse para um casamento, para uma festa, mas colocar uma roupa limpa, se vestir para poder estar com o outro. Parte disso são os rituais que nos tornam seres humanos. Então é mais um motivo para que você abra a câmera, para que você consiga ter rotina e organização no seu dia a dia, para que você consiga virar a chave na sua mente e dizer a você mesmo ou a você mesma: estou em sala de aula, estou em ambiente de aprendizagem. Meus problemas com o trabalho, caso você tenha dupla jornada, ficam de fora. Meus problemas pessoais ficam de fora. Aqui é ambiente de aprendizagem, que eu preciso aprender para investir no meu futuro. Uma outra questão que eu gosto de trazer e que eu percebo muito é que dentro desse contexto de aula remota, as pessoas ficaram com uma ansiedade um pouco maior, né? Elas têm um comportamento de antecipação maior do que o que elas teriam em sala de aula. Então, busque não interromper quando o professor ou a professora estiver falando ou quando um colega estiver falando, né? Ou então, geralmente, as plataformas virtuais em que as aulas ocorrem, elas têm a opção de você sinalizar que quer falar, levantar a mão. Pelo menos Microsoft Teams, Google Meet, Skype, entre outras plataformas, Zoom, tem essa opção de levantar a mão para que você possa falar. É muito mais educado fazer isso e isso não desperta uma falha, uma sincronia na tua comunicação com a sala e com o seu professor, com a sua professora. Esse item, gente, ele é de extrema importância, tá? Eu vou ênfase para esse item. Presta atenção aqui, como eu faço em sala de aula. Anote tudo o que você estiver vendo em aula, tudo que for importante, anote, tenha o seu caderno de anotação. Gente, nosso cérebro, ele faz algumas conexões, não vou falar psicologuês, neuropsicologuês, tá bom? Mas a comunicação entre neurotransmissores, ela ocorre de uma maneira muito mais potente quando você anota. Então não adianta você ficar vendo a aula e digitando no seu teclado. Papel, caneta na mão e anote a sua aula, tá? Por que eu tô falando para você anotar? Quando a gente anota, a gente diz para o nosso cérebro que aquilo é importante, tá? Se você está digitando, quem está guardando a informação é o seu computador. Se você está anotando, quem está guardando esta informação é você. Então, nada de ficar digitando no computador. Anote sempre. Já pegando o mesmo gancho, tela cheia no teu computador. O ambiente virtual de aprendizagem, seja por qual plataforma for, tela cheia. Não adianta você ficar
com a tela reduzida e entra no WhatsApp, entra no YouTube, veja esse vídeo fora do seu horário de aula, inclusive, tá? Entra, sei lá, em blogs, redes sociais, tua atenção está dividida. Como é que você vai aprender com atenção dividida? Para que a gente possa aprender, a gente precisa estar com todos os sentidos naquela sala de aula, com a nossa visão, com todos os sentidos que você puder colocar, você precisa estar ali. Então, tela cheia e nada de abrir outras abas, outras guias, tá? Você está prejudicando a sua aprendizagem, você está se cansando, você está incentivando com que o seu cérebro trabalhe mais de uma maneira muito ineficaz e você ao final da aula vai estar provavelmente ansioso, ansiosa e cansado, cansada, mais da conta do que você estaria se você estivesse somente com a tela cheia, papel e caneta na mão e anotando a sua aula. Essa dica ela é imprescindível para que você tenha aí um bom aproveitamento. Bom, geralmente também outro ponto, quando você está em aula, o professor, a professora está anotando, está passando por arcos, né? Eu mudei muito o modo de expor minhas aulas depois que eu fui para o ambiente remoto. Eu faço arcos. Então, primeiro arco, segundo arco, terceiro arco, quarto arco. Até um quarto arco dá para apresentar numa aula que é a noite toda, tá? Então, assim, o que você pode fazer diante disso, né? Tá apresentando o primeiro arco? Tem dúvida? Anota. Né? Surgiu a oportunidade, a professora parou de explicar, falou alguma dúvida, pessoal? Já aproveita, levanta a mãozinha, professora, eu tenho uma dúvida, entendeu? Então anote as suas dúvidas. É diferente de quando a gente estava numa sala de aula presencial, que você levantava a mão, a professora concluiu o raciocínio, falava assim, ó, já cheguei em você, concluiu o raciocínio e ia para você. Neste caso, não tem essa dinâmica, a gente não está nessa situação. Então, anota do papel e caneta na mão novamente, anota a dúvida. A professora falou, tudo bem, pessoal? Você vai lá, professora, sim, eu tenho uma dúvida, né? Outro ponto, isso aí é para você manter a qualidade nos seus relacionamentos. Converse com seus amigos, com seus colegas de turma, né? Busque uma maneira de regular o seu relacionamento com seus colegas de turma. Você precisará ter um bom relacionamento com eles, elas e eles para fazer trabalhos em grupo, para fazer projetos junto e até mesmo para ter pessoas te dando apoio para encarar essa graduação ou essa pós-graduação. Então procure estimular, né, o seu capital social com a turma. Bom, se quiser comentar algo em particular com algum colega, recomendo que você chame ele no privado, né? Evite fazer comentários com algum colega fora de sala de aula no chat, para não sobrecarregar as informações, né? Comentários abertos para todo mundo aumenta o volume de mensagem e dificulta aí a gestão por parte da figura docente na condução da aula, né? Evite também lotar o chat, né? Mesmo que você queira participar da aula, é indicado, a não ser que você não tenha áudio no seu computador, não tenha câmera no seu computador, é indicado que você abra a câmera, levante a mão e ligue o seu áudio e pergunte, né? Porque quando você digita tudo no chat, você está sobrecarregando aquela aula, né? De certo modo. Então, evite, fica menos interativa uma aula que o chat está lotado. É melhor com que você levante a mão, abra seu áudio e, se possível, ligue a sua câmera, tá? Fica muito mais interativo, muito mais dinâmico. Então, se possível, faça isso, né? Claro, se você não tem esses recursos na sua casa, totalmente compreensível, né? Cada um faz o que pode, o importante é que você esteja em sala de aula, né? E outra coisa, tem aulas que ficam gravadas, né? Algumas aulas permanecem gravadas a depender da instituição. Mesmo a aula estando gravada, busque participar, busque estar ali, né? Porque a aprendizagem, ela não é um simples depósito de conteúdo, ela é uma construção, é um fazer juntos, né? Então, busque estar ali mesmo se aquela aula for gravada. Item número 3, né? Mantenha-se hidratado, hidratade, né? Deixa uma garrafa de água, aqui tá a minha, do lado, né? Deixa essa garrafa, deixa alguma coisa para você se alimentar, para que você tenha um ambiente, né, que acolha todas as suas necessidades para aula remota, né? Então, busque fazer isso também.
após a aula, né? Gente, não existe aquilo que eu brinco com as minhas turmas, né? Você não é carro para fazer revisão um dia antes da prova. Quem faz revisão um dia antes da prova, nada aprendeu. O estudante nota 10, isso independente se é aula remota ou não, né? Ele sempre revisa conteúdo. Então, sabe aquele momento que está prestes a entrar na aula, né? Se você está prestes a entrar, ou mesmo no pós-aula, se você estuda de manhã, abre teu caderno, lê as suas anotações da aula anterior, né? Geralmente, um tema de uma aula, ele está integrado com a próxima aula, né? Uma professora que tem didática, vai interrelacionar um conteúdo no outro, né? São tramas que a gente faz para montar aquela aula. Leia suas anotações da aula passada, né? Para que você possa revisar. Revisar de uma aula para outra, né? Não aquele sufoco, eu vou fazer uma prova, agora eu tenho que lembrar tudo de uma vez, né? Não torne a sua vida mais estressante e mais pesada do que realmente ela já é, com os compromissos que você assumiu para ela, né? Lembre-se sempre, né? Lembrar, praticar e revisar, né? Lembra, revisa e pratica. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa técnica, lembrar, praticar e revisar, mas a revisão ela precisa ser constante. Então, antes da aula, abre teu caderno, olha o que você anotou da aula passada, né? Você com certeza vai com outra disposição para a aula. Leia os textos da aula. Se você é da área de ciências humanas, sociais, não dá para você se formar sem ler os textos da matéria, tá bom? Então, assim, você precisa ter um momento na sua semana que você leia esses textos, senão você vai para a aula com uma visão muito ingênua daquele conteúdo, né? E ao ter uma visão ingênua daquele conteúdo, sua experiência de aprendizagem, ela pode ser prejudicada, tá bom, gente? E uma última dica bônus aí para vocês, né, que eu considero pertinente: saiba ter inteligência socioemocional. Aconteceu algo na aula, uma fala que você tomou como algo particular, mande um e-mail, procure o seu professor, a sua professora para se resolver, né? Nós somos seres humanos, a maioria dos problemas a gente resolve com comunicação, com diálogo, né? Então busque sempre o diálogo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nesse ambiente remoto há comunicação. Por mais que a gente se esforce, né? Por mais que os professores, as professoras se esforcem, os alunos, as alunas, ex-alunas se esforcem, ela pode ficar truncada. Então busque, né, trabalhar o diálogo sempre. É com o diálogo que chegamos a consensos e a resoluções. Eu não conheço outra via que não seja por ele, tá bom, pessoal? E você? Você está conseguindo acompanhar a aula remota? Como é que está sendo para você? Deixa aqui nos comentários. Alguma dessas dicas te ajudou? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa teu like, fortalece a comunidade, engaja o vídeo. O teu comentário, o teu like, diz pro YouTube que esse vídeo é importante e deve chegar até outras pessoas. Então, bora fortalecer, bora engajar esse vídeo. Acha que esse vídeo pode ser útil para uma pessoa que você quer bem? Mande para essa pessoa, com certeza, né, vai ajudar essa pessoa em alguma medida, alguma proporção. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal Tecendo uma Tese. Até mais!